Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Eu não sei não, mas eu acho que está havendo um complô aqui entre o apóstolo e o pastor. Nós estamos a semana toda trocando mensagem, então uma guerra eu e esse pastor aqui. Aí ele, varão, vou falar com o apóstolo para ministrar primeiro. Eu falei, deixa de conversa, homem. Deixa eu ir na frente, eu vou preparar o caminho e tu vem com a mensagem. Aí, não, que eu vou falar com ele. Eu falei, moço, não cruza o caminho não. Agora eu tô sabendo que não falou. Aí hoje eu ainda fui na casa dele, saí de serviço, aí eu vou lá. Meu. Falei, varão, eu escrevi, mandei no WhatsApp e apaguei. Eu vou pessoalmente, que o meu negócio é pessoalmente tratar. Falei, varão, deixa eu te dizer uma coisa, ele pode falar. Falei, varão, fique em paz, deixa eu ir na frente, vou preparar o caminho e você vem com a mensagem. Aí, não, varão, fique em paz, eu já vou falar com o apóstolo. Eu falei, moço, deixa a tribulação. Mas acabou saindo do jeito que ele falou. Para mim ficou estreito, irmão, sabe por quê? Funilou o negócio. A mensagem que Deus me deu é forte. E ao mesmo tempo eu entendo, irmãos, que nós trabalhamos, o corpo está cansado, mas eu peço mais alguns minutos, eu preciso do teu ouvido e do teu coração. O ouvido é para que você ouça o que Deus quer falar, e o coração é para que a palavra entra, e você entenda o que Deus quer fazer nessa noite. A Bíblia fala, irmãos, em que o filho das trevas, eles são mais prudentes do que o da luz. Jesus, uma certa vez, ele foi ao monte e ele falou assim, separou os discípulos e falou, vamos comigo, suba comigo para o monte e ore comigo somente 1 hora. E os discípulos não conseguiram, irmão. Então nesta noite, irmãos, você vai entender o que eu estou te dizendo, o porquê que não é porque eu estou ministrando não, irmãos, longe de mim. Eu quero ser o menor dessa casa aqui, mas foi um processo, irmãos, um processo que você vai entender o porquê dessa palavra, irmão. Em que quarta-feira eu até falei para o pastor, falei, pastor, eu estou com uma agendas aí para ministrar. Terminando essa agenda até mês que vem, eu vou parar de ministrar a palavra de Deus. Não vou pregar mais a palavra. Vou cumprir as agendas que combinei com o povo e não vou pregar mais a palavra. Vai sair da igreja? Não. Mas vou me assentar. O processo, muitas das vezes, irmãos, faz com que você tome atitudes sem consultar a Deus. Entenda o que eu estou te falando. O processo faz você tomar atitudes sem consultar a Deus. Falei para ele na quarta. Ontem minha mãe me liga de manhã chorando. 7:30 da manhã. Filho, apresenta a vida da tua irmã perante o Senhor. Eu sei que o Senhor ouve a tua oração. E quando ela falou aquilo, eu fiquei pensando, falei, Deus, o que acontece? O Senhor não está ouvindo a dela, não? Eu e Deus. Ela falando em áudio e eu questionando Deus. Sua irmã vai entrar em cirurgia. E minha irmã, ela está 1 ano e pouco, a 2, com uma hemorragia em que não para, irmãos. Ela veio, passou uns tempos, no começo do ano, aqui na minha mãe, ela mora em Minas. E aí, até para ela ir ao banheiro, irmão, ela precisava do auxílio da minha mãe. Porque ela sujava o vaso todinho. E ela não conseguia se limpar, irmão.
E aí eu comecei a chamar. Eu falei, nesse momento tão difícil em que eu estou, em que eu falei que ia parar de pregar a tua palavra, Deus, tu me prega essa comigo, agora eu tenho que descer, mas descer no profundo. Falei, Deus, estou no processo, e na minha pouca força, eu não tenho como combater essa batalha sozinho. E aí Deus me fez lembrar, eu coloquei homens e pessoas por esses tempos para guerrear contigo. Então comecei a mandar mensagem, mandei para o apóstolo, mandei para o grupo que o apóstolo levantou de homens ali, que foi para o monte, mandei para um pastor em que tem 30 ministérios no Rio de Janeiro, em que Deus fez eu conhecer ele. Ele falou para mim, ele até falou para mim esses dias, ele falou, no dia em que você falar que está pronto, nós vai preparar a passagem e o ministério vai receber você lá no Rio. Aí eu falei, varão, vamos orar a Deus e deixa Deus trabalhar, irmão. E mais de 30 ministérios, irmão, e mais de 30 igrejas entrou nessa peleja. E minha irmã operou hoje. E a operação para a honra e glória do Senhor foi um sucesso. Ela agora está só no preparo, irmão, está só se recuperando. Mas antes dela entrar na mesa, eu falei para ela, falei, filha, faça um voto com o Senhor, porque quem é do altar nunca deixa o altar. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, enquanto você tiver isso aqui, irmãos, como teu alicerce, saiba que Deus tem uma resposta para a tua vida. Não pense em você que Deus te abandonou, não. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, irmão. Nem entrei na mensagem ainda, irmão, estou tentando. Mas entenda, enquanto você tiver esse altar, irmão, a resposta de Deus é na sua vida. É difícil, irmão. Para mim funilou porque está todo mundo cansado, irmão. E para ministrar ficou mais difícil ainda. Mas é vigília, né? Se você não se preparou, é problema teu, irmão. Eu falei para a bispa. Falei, bispa, uma vez eu fui para uma vigília lá na favela da União. Nunca tinha ido, irmão. Novo convertido, vai eu, ó, todo crente. Deu 00:20, o crente já estava dando uns terra diferentes. Veio um varão, me abraçou assim, ó. Falou, vigia, varão, não deixa o adversário atrapalhar. Eu falei, meu Deus. Mas sabe por quê, irmãos? Porque o macumbeiro, quando ele vai fazer a obra para o adversário, pode ser a hora que for, irmão. O filho do capiroto está ali, ó, tinindo. Está todo vapor de madrugada. E por que eu e você, irmão, não podemos, essa noite, deixar com que o Senhor fale conosco? Eu entendo, irmãos, que nós trabalhamos, estamos cansados. Eu não sei o trabalho de cada um como que é, mas eu sei do meu. Mas eu me separei um pouquinho, irmão. Falei, vou tirar uma pestaninha, senão vou dar lugar lá na terra. Até falei para a bispa aqui. Falei, bispa, me dá um pouco desse. Eu não gosto de café, irmão. Café para mim, ousadia com preto, é uma vez só no dia. Aí eu catei, eu falei, bispa, me dá um pouquinho desse seu negócio aqui que eu preciso, senão eu vou dar lugar na terra. E tomei um pouquinho aqui, mas graças a Deus, até aqui o Senhor está me ajudando. Abra sua Bíblia comigo rapidamente. Livro de 1 Crônicas. Irmãos, você vai entender o porquê que foi essa luta, irmãos. No dia em que eu recebi o convite, escuta, irmão, no dia em que o apóstolo falou, olha, vai ter uma vigília aí, quero convidar você, presbítero, e o pastor.
Nós dois aceitamos na mesma hora. Quando nós entrou dentro do carro, um olhou para o outro e falou: Deus já deu a mensagem. Foi no ato, irmão. O negócio é no ato. É por isso que nós temos que ter intimidade. Eu entendo que... Entende uma coisa, irmão. A vida do crente é como uma roda gigante. Tem dia que você está em cima, na intimidade com Deus. Tem dia que você está na metade. E tem dia que a bateria está lá embaixo. A minha chegou no 0. Eu falei ou não falei, pastor? Falei, minha bateria chegou no 0. Foi quando eu declarei para ele, eu falei, vou atender essas agendas e parei. Não prego. Não quer pregar? Não tem problema. Deus vai procurar Davi lá no meio das ovelhas e levanta e tira Saul do trono. Se Deus permitir, eu venho trazer esse mistério um dia para vocês. Meu Deus. Livro de 1 Crônicas, capítulo 13. Quero ler alguns versículos. Versículo 9 ao 14, vamos ler. Amém? A igreja ainda está na terra? Oh, glória! Irmãos, antes de eu começar aqui, vou falar algo que Deus tratou comigo quando eu estava sentado. Deus catou e falou para mim. Pega aí se você quiser, mas Deus falou para mim, em que depois dessa vigília, a minha vida irá mudar. Porque o que Deus vai tratar nessa noite, irmão, só sai daqui do mesmo jeito que entrou se tiver desviado. O mistério é grande, irmão. É tão grande que eu paguei um preço por essa palavra que nem para o monte eu subi. O apóstolo falou, vamos para o monte. Eu falei, varão, não posso. Não posso mesmo, irmão. Não foi desculpa, não. O bispo, eu expliquei a minha situação. Pastor, meu amigo aí, ele sabe da minha situação também. Mas vamos à palavra de Deus. Livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 9, vai dizer assim: chegando à eira de Quindom, estendeu Uza a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uza, e ele o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali perante Deus. Davi ficou contrariado pelo fato de o Senhor ter ferido Uza, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uza até o dia de hoje. Naquele dia Davi temeu o Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para a cidade de Davi, porém fez alojar-se na casa de Obed-edom, o gentil. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo que ele tinha. Aproveitando ainda, você com a Bíblia aberta, irmãos, você vai entender. Livro de 1 Crônicas, um pouquinho mais à frente, capítulo 15, somente o versículo 2,
e entrarei na ministração. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor o designou para levar a arca de Deus e o servirem perpetuamente. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Quando Deus me deu essa palavra, falei: Deus, é muito forte, porque nada mais e nada menos o Senhor está falando para eu tratar com a tua igreja, da tua presença, porque a arca simboliza e simbolizava a presença de Deus. E eu falei: Deus, que tema o Senhor me dá hoje para essa palavra? E Deus, ele falou assim: pergunta para a minha igreja, como está a minha presença, como eles estão levando, carregando a minha presença. Glória a Deus, aleluia. É uma palavra, irmãos, em que eu contendi muito com Deus para vir ministrar para vocês. Porque, irmãos, é uma palavra muito pesada, em que você não vê muito homens de Deus ter a coragem para vir pregar. Para falar da presença de Jesus, irmãos, você tem que ter muito. E eu contendi muito com Deus. E por isso que Deus, ele fez o processo ainda apertar. E eu ter que revogar o que eu falei para Deus sobre a agenda, eu tive que voltar atrás. Não vai pregar? Vai ter que pregar, irmão. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, em que Davi, ele é consagrado por causa que Saul desobedece a Deus. E a desobediência, irmão, ela afasta também você de Deus. Não é só o pecado não, irmão. O que afastou Saul do Espírito de Deus foi a desobediência. Saul, como filho, não obedeceu ao pai. E se você não obedece, irmão, o Senhor, ele tira a presença. Sabe por quê, irmão? A desobediência, nós estamos mostrando para Deus em que somos casa rebeldes, filhos de Belial. E Davi, ele é conquistado o reinado, é conquistado. Deus, por misericórdia, achou Davi atrás das malhadas, aonde ninguém estava vendo. A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor ele alcança. Por muitas das vezes eu e você, nós se sentimos tão pequenos e falamos assim: Senhor, quem sou eu na tua presença? O porquê o Senhor me escolheu? Essa semana foi a minha luta com Deus, foi essa. Falei: Deus, eu sou tão errante, mas por que o Senhor me escolhe? Porque ainda o Senhor ainda me chama. Se Deus fosse vir para os bons, irmãos, o que seria dos doentes? O que seria daquele em que erra, mas sente o temor de Deus? Não tem super-homem, não tem super-crente na presença de Deus. É desse jeito que Deus te escolheu, então entenda. Só basta você se colocar na brecha e fazer o querer do Senhor. Davi,
Ó a classificação que Deus, ó a palavra que Deus achou para classificar Davi: segundo coração de Deus. E a Bíblia vai dizer que, segundo o coração de Deus, Davi, ele erra, ele falha, ele comete um erro gravíssimo, em que ele olha para uma mulher, e essa mulher muda o ministério de Davi. A Bíblia vai dizer que existia uma época em que todos os reis, eles saíam para combater, eles iam para a guerra. E Davi, justo naquele tempo, Davi, ele escolhe o palácio, e ele pega o teu servo fiel, o teu braço direito, e ele fala: ei, Joabe, eu não vou não, mas você vai e representa Israel como se estivesse me representando, que eu ficarei no palácio. Tem momentos da nossa vida, irmãos, que eu e você, nós falamos assim para Deus: Senhor, eu não vou fazer não. Aqui dentro tem fulano, tem ciclano, por que eu vou fazer? Mas Deus tratou com fulano, Deus tratou com ciclano. Quem é você, comedor de arroz e feijão, para falar para Deus quem Ele tem que nomear? O que eu e você fala sentado, nós não sustenta de pé. Mas o que Deus fala sentado, Ele sustenta sentado, Ele sustenta em pé, porque é tudo dele e tudo para Ele. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E Davi, ele foi querer fazer uma obra em que não estava no acordo. Joabe, vai lá e guerreia lá, e conquista as cidades para mim, para o povo de Israel, porque é promessa de Deus. Eu preciso ficar no palácio. Só que o palácio tem um tempo certo para você ir para o palácio. Se você procurar o tempo errado para ficar no palácio, você entra na prova. E Davi, ele entrou na prova por procurar o tempo diferenciado, o tempo em que era para ele estar guerreando. Porque o que encorajava o povo, além da presença, em que eles sabiam que Deus estava com eles, e que a arca, a presença de Deus ia na frente deles, era o rei, irmão. Sabe por quê? Davi não chegou no trono porque ele quis. Davi, ele chegou no trono através da rebeldia de Saul. E a rebeldia de Saul levou Davi ao trono. E Deus, quando Deus ele falou para Moisés lá atrás, irmão, Deus está mudando tudinho o que ele tinha me dado aqui, ó. Meu Deus. Deus falou para Moisés assim: Moisés, vou usar a tua boca na terra para tirar o meu povo da escravidão. Glória a Deus, aleluia. E através de ti, você vai ser a minha boca na terra. Então naquela época, era Moisés. Deus falava com Moisés, Moisés transmitia ao povo. E Moisés levanta sacerdotes, homens, para preparar, para trabalhar na obra do Senhor. Então existia essa ordenança. Sobre Israel não existia rei. Só existia Deus, Moisés e os sacerdotes.
O povo é ingrato, irmãos. Para o povo nada está bom. Eu não vou falar o povo, irmão. Eu vou falar o ser humano. Eu me coloco como um ser humano. Eu e você somos ingratos. Sabe por quê, irmãos? Porque para nós nada está bom. Se as coisas saem fora do contexto em que você almeja, você reclama. E Saul, ele só chega no trono porque o povo, ele começa a se rebelar e não quer mais ouvir o profeta. E o profeta, ele começa a se preocupar. Olha, Senhor, o povo, ele não está ouvindo mais não está respeitando mais, não está respeitando o meu chamado, Senhor. Eles não sabem o peso que está no meu ombro, porque o Senhor fala comigo e eu tenho que transmitir a eles. Aí o Senhor, vendo a angústia do profeta, foi do profeta, irmão. Foi do profeta que Deus viu, não foi por causa do povo, não. Porque pelo povo, irmão, Deus continua do mesmo jeito, deixava do mesmo jeito, tratava do jeito dele. É na minha rede e pronto, acabou. Mas ele vê na angústia do profeta, o profeta está sofrendo. Ele manda o profeta ouvir o povo. E o povo pede para o profeta o quê? Olha, todo mundo, ó Israel, como vai falar com o profeta. Todo povo tem um rei, e só nós é guiado por um Deus em que não tem rosto, ninguém vê. Olha o que o povo escolhido de Deus estava falando. E a misericórdia de Deus é tão grande que ele fala, ele vê a aflição do profeta, ele fala: olha, espera um pouco, ouve o que eles querem, ouve os detalhes que eles querem e faz conforme eles estão falando. Olha o que Deus fez. Aí Deus pega, o povo começa: olha, nós queremos um rei, um que venha a ser homem na terra, um que venha a ser íntegro, reto, temente ao Senhor, mas que também ele possa fazer de nós servos da tua casa, em que nós possamos plantar, em que nós possamos colher, em que nós possamos adorar a Deus, mas que os outros povos venham a saber que Israel tem também um rei, em que nós é direcionado por um rei. Meu Deus. E aí Deus, ele olha para um homem e envia o profeta até esse homem. E Deus viu no campo Saul, um homem bonito, formoso. A Bíblia declara, a Bíblia ela dá detalhes como era Saul. Deus não colocou qualquer um no trono, não, irmão. Colocou um homem combatente, um homem que entendia de campo, um homem que entendia de trabalho. Mas o tempo ele foi deixando as coisas de Deus de lado, porque Saul, ele vinha criado um vínculo com o profeta, irmãos, em que para ele só bastava a atenção do profeta e não mais a de Deus. Porque quando Deus dá ordem para que Saul suba e vai combater os amalequitas, Deus ele declara logo: extermina tudo, da criança ao rei, do bezerro ao boi, elimina
tudo. E Saul achou porventura, irmãos, trazer algumas coisas dos amalequitas, até a liderança. E Deus aperta o profeta e fala: Samuel, Saul me desobedeceu. Agora é Deus e o profeta, tem ó, um negócio, em particular. Eu falei para você orientar Saul. E o profeta: eu orientei, mas Saul não se atentou. Deus nunca deixa você passar por uma situação sem antes Ele te avisar. Não vem você me falar que hoje você se encontra onde você se encontra, porque Deus não te alertou. Assume a tua parte do erro, que Deus Ele te honra do outro. Não se faça de coitado. Pega a tua parte da culpa e pronto, acabou. Assume, conserta o altar e faça o querer do Senhor. Só que Saul, além dele desobedecer a Deus, ele desonrou, irmão, a Deus. Ele quis dizer que Deus não era nada, porque quando ele erra, o profeta logo o repreende quando ele vem com o rei dos amalequitas. Aí o profeta repreende: Saul, o que você fez, Saul? Deus não falou para você exterminar tudo, não trazer nada de lá, porque nada de lá interessa a Deus. O que tem te faltado para você tocar nas coisas podres, nas coisas que Deus não quer? E muitas das vezes é eu e você, irmãos. Deus tem te dado saúde, tem permitido este dia de hoje, tem te dado livramento, e ainda para você não é suficiente. E você ainda questiona Deus, porque ainda não aconteceu na tua vida. Deixa eu te falar, barro. Tu és barro na mão do oleiro. Na hora que Ele quiser, Ele termina esse vaso. Mas enquanto Ele não quiser, sinta a mão de Deus te moldar aí. Alabracaia sub de comandada sério. Não era nada disso que eu ia ministrar, irmãos. Eu estou ministrando aqui e estou contendendo a Deus ao mesmo tempo. Eu falei: Deus, por quê? E Saul, ele não quer sair feio na foto. Saul, ele quer hashtag, tira uma selfie. Ele queria sair na selfie. E ele chega, o profeta o repreende, e ele fala assim: olha, o profeta alertou, falou: Saul, por causa disto, por causa da tua rebeldia, o teu reinado hoje é rasgado sobre ti. E Deus não está mais contigo nesse negócio. Irmãos, em vez dele clamar a misericórdia de Deus, ele falou para o profeta: profeta, entra comigo e adore o Senhor. Porque se o profeta não fizesse isso, o povo ia entender que ele já tinha sido reprovado por Deus. Olha ele querendo jogar o tapete em cima da sujeira. Só que Deus tem um aspirador, irmão, que passa por debaixo desse tapete, sacode a poeira e faz a sujeira sair. E Deus sacudiu o tapete de Saul. O profeta foi lá e adorou a Deus. Entrou com Saul. Tá uma beleza.
Você acha que Deus deixou por barato? O profeta sabia que, mesmo ele adorando, ele iria pagar um preço. Mas ele tinha uma carisma tão grande por Saul, que sabendo que Saul estava errado, ele entrou, adorou. Para o povo, estava tudo certo, Deus está honrando Saul. E mais uma vitória Deus vai conceder a Saul. Deus está confirmando que está com Saul. Deus não estava mais com Saul. E a Bíblia vai dizer, o profeta ele entende que o mistério era tão forte que Deus falou para Saul, que o próprio profeta, ele pega Agag, ele fala: você curtiu até esse momento, mas acabou por aqui. O próprio profeta mata o rei dos amalequitas, porque Deus falou: não traga nada, de lá não presta nada. E Deus estava falando: eu não preciso que o homem me ajude a fazer nada. Igreja, quem fez tudo? Ele precisou do dedo do homem para fazer o mundo? Ele não precisou nem pôr a mão. Ele só falou: acha. Olha o tamanho do poder do Deus que você serve, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Não questiona o porquê ainda não aconteceu. Deus está na casa, igreja. Eu não sei se você está entendendo, mas eu já estou pegando a minha parte aqui, ó. Ao mesmo tempo que eu entro em guerra com Deus, Deus vai dando, eu vou falando e eu vou contendendo e o negócio vai saindo. É uma guerra feia, irmão. Toda vez para me ministrar essa briga, irmão. Se deixar, eu fico assim em casa, irmão. Aí minha filha, quando ela veio estudando, ela fala: papai, você tá doido? Eu falei: não tô doido não, filha. Eu tô aqui, eu e Deus brigando aqui. Não é doidura não. É uma coisa que não adianta eu te explicar agora. Mais para frente um dia eu te explico. Mas deixa eu em paz, pai. Vai para lá e deixa ele. E Davi, quando ele senta no trono, irmãos, ainda que ele cometeu o erro dele, a Bíblia vai dizer que Davi também ele tenta reparar. Mas Deus não deixa ninguém sem avisar. Aí Deus pega quem? Agora, vem Natan, entre em cena, Natan. Conta uma historinha lá pro meu filho, a quem eu amo, segundo o meu coração. Aí Natan, ele entra na presença do rei. O rei recebe o profeta com banquete, como o profeta tem que ser recebido, com honras. A Bíblia vai dizer que o coração do rei se alegra quando vê o profeta. Mal ele sabia o que vinha pela frente. Aí Davi pergunta o profeta: o que o profeta iria fazer lá? Porque Davi entendia de intimidade com Deus. E Davi sabia que o profeta ele não pisava num lugar sem falar algo de Deus. Aí Natan: meu rei, me dá os teus ouvidos aqui um pouquinho. Eu tenho uma historinha para te contar. Havia um homem rico e o outro pobre. Esse homem rico, ele tinha ovelhas, tinha cabras, tinha bezerros, tinha bois, tinha vacas. Ele tinha muitos. E havia um homem pobre em que só tinha uma ovelhinha, um bezerrinho.
E um certo dia veio um homem da cidade visitar um homem rico. E o homem rico, para fazer a presença, para receber com honra o viajante, ele pega a única ovelhinha do pobre e mata, e faz um guisado, e oferece ao viajante. Davi, quando ele ouve aquilo, irmãos, a Bíblia vai dizer que Davi está no trono, ele se ira. Aí Davi, ele quer se levantar, sabe quem, irmão? De rei ele passa a juiz. Aqui Davi fala: quem é esse homem que cometeu tal atrocidade como essa? Pois esse homem é digno de morte. Olha o que Davi está falando, irmãos. Esse homem é digno de morte. Meu Deus. E restitui 4 vezes o que ele tirou daquele homem pobre. Acredito eu, irmãos, quando eu li essa mensagem, eu fiquei imaginando a cara do profeta. O profeta só esperou ele terminar de lamber os lábios. Falou: Davi, este homem é você. Assim diz o Senhor: a espada não apartará da tua casa, porque você pegou a única mulher de teu servo Urias e a tomaste para ti, e a Urias você enviou para a morte. O temor desceu sobre o rei. Agora o rei já não é mais juiz, agora ele é o réu. Agora ele saiu da posição do rei e se assentou no banco dos réus. E agora ele está aguardando a sentença descer. É verdade. Aí o profeta olha para ele e fala: olha, tu não morrerás. Deus não vai permitir com que você morra. Mas a espada que feriu Urias, ela não vai se apartar da tua casa. E tem mais, deixa eu te dizer, não acabou ainda não, a sentença ainda começou. Eu vou finalizar ela agora. Deus vai pegar as tuas mulheres e dar ao teu próximo. Olha o preço, irmãos. Olha o preço agora em que Davi começa a pagar. Deus não deixou Davi não desavisado não. Deus não deixa ninguém desavisado. Entenda. Deus, ele alerta. Se você não entendeu, vai para o joelho. Ele vai te revelar, ele vai te... Não fica só na dependência. O profeta lá revela. Não se limita para Deus. Eu estou falando com você, igreja. Não se limita para Deus. O tempo da igreja hoje é Deus tratando a igreja dele para que suba a igreja imaculada para morar com ele. Glória a Deus, aleluia. Você só não vive o mistério que o profeta vive porque você se limita. Porque se você mergulhar, você vai ter muita intimidade com Deus. Glória a Deus, aleluia. E o processo de Davi foi longo, irmãos. O processo de Davi começa quando um dos filhos dele se apaixona pela uma das filhas. Deus não havia falado para ele que a espada não iria se apartar? E não se apartou, irmãos. O irmão violenta a irmã.
E através dessa violência, desse estupro, o irmão de sangue da menina violentada toma um jeito para matar o outro irmão. E ali acontece aquela desgraça. Mas Deus havia falado que a espada não ia se apartar. Deus, ele é detalhista, irmãos. Eu e você que metemos o louco, damos uma de louco, em que não estamos entendendo. Mas nós entendemos. Entende. Principalmente quando acontece conforme Deus fala e nós começamos a chorar igual criança. Aí Deus olha e fala: oh, não te falei, eu te avisei, eu te alertei, porque tu brincaste comigo. E passando-se os tempos, as coisas vão acontecendo. Um dos filhos de Davi deita com suas mulheres. E Davi ali, perseverante, vendo as coisas acontecer. Mas isso foi resultado do que ele plantou lá atrás. A nossa vida, irmãos, é como se fosse um cartão de crédito. Hoje você passa, está cheio do limite e está gostoso, porque você está comprando. Mas a fatura, ela chega. E quando chega, irmãos, o Senhor não pode pagar nem por mim, nem por você. Quem usou o cartão, foi Deus ou foi você? Então pague a tua fatura. Aceita que é de graça. Se tem um lugar que teu nome não vai para o SPC, é com Deus, irmão. Ali não vai não, a fatura é tua, tu vai pagar esse cartão. E Davi, um certo dia ele vê que está conquistando tudo, passou por tantos processos. E Davi, ele sente que está faltando algo. Ele fala: Deus tem me enriquecido em povo. Deus tem me dado um povo, tem me dado terras, tem confirmado que é comigo. E Davi, ele era sábio, irmãos. Antes dele ir para a guerra, ele falava assim com Deus: Senhor, o Senhor vai entregar na minha mão? Se entregar, eu saio daqui agora. Se não entregar, eu continuo aqui. E Deus, ele falava com Davi, irmão. Deus falava: vai, que eu entrego nas tuas mãos o teu adversário hoje. Davi, ele não ia desprovido, irmãos. O único desprover de Davi foi na época que os reis estavam em guerra. E Davi procurou o palácio. Só foi esse o desprover. Aí Davi começa a entender: eu sou rico, eu tenho tudo, eu tenho a presença, eu tenho a casa do Senhor, eu tenho tanta coisa, tenho mulheres. E aí Davi, ele entende que está faltando algo para o povo, para que o povo não viesse se corromper novamente. E aí Davi começa a lembrar do quê? Da Arca da Aliança. Aí Davi reúne o povo, reúne os capitões do seu exército, e ele tem uma reunião. E chega a um consenso, pastor Nilson. Naquela reunião ele chega a um consenso. Ele entende que faltava a presença de Deus. Porque quando eles iam para a guerra, a arca ia na frente. E o inimigo já tremia só de ver a Arca da Aliança. Porque sabia que ali era a presença de Deus na terra. E Davi,
reúne o povo e vai com os instrumentos, todo alegre. Vai aonde? Na casa de seu irmão, buscar a arca da aliança. A Bíblia vai dizer em que Davi, ele pede para sair da casa de Abinadab, seu irmão, a arca. E aí eles pegam um carro novo, e Abinadab dá ordem aos seus 2 filhos, Uza e Aio, para que pegasse aquele carro e levasse a arca aonde o rei queria. E a Bíblia vai dizer em que quando a arca está em cima do carro e vai descendo uma ribanceira, os bois se desembestam e a arca começa a chacoalhar. Usa com medo da arca abrir, ele coloca a mão. E quando ele coloca a mão, a Bíblia fala que ele é fulminado. Ali, Uza foi consumido pela presença de Deus. O que eu quero dizer para você nesta noite, irmãos, é que tem tanta gente carregando a presença de Deus de qualquer maneira. E nesta noite o Senhor escolheu eu e você para ouvir essa mensagem. Por isso que eu falei para vocês, no meio da mensagem vocês vão entender o porquê da minha luta. O porquê que eu ainda estava relutando com Deus e eu falando, Deus, eu não vou pregar mais. Ainda falei, ainda pensei, cogitei, bispo, eu vou faltar nessa vigília. Eu cogitei, cogitei. Misericórdia. Eu cheguei, irmãos, a cogitar. Só que no mesmo dia Deus catou e falou, seja homem. Tu não fala que é homem? Honra a tua palavra. Tu não fala que sustenta a tua causa? Então agora sustenta. Deus me dá umas lapadinhas assim. É desse jeito. Por isso que eu brigo muito com Deus, irmão. Eu brigo demais, irmão, demais. Mas eu reconheço que toda vez Ele sempre está certo e eu estou errado. Eu acho que é por isso que Ele gosta de mim. Acho que é por isso que ainda eu tenho um pouquinho de credibilidade com o Senhor. Aí Davi, ele teme, irmãos, porque teu sobrinho agora é morto. Aí Davi, ele quer saber por que tal desgraça caiu sobre ele, em de ser consumido a vida daquele jovem. Sabe por quê, irmãos? Lembra que eu falei que Deus, ele é detalhista? O projeto de Deus, ele tem um começo, ele tem um meio e tem um fim. Deus, ele arquiteta tudo com projeto, nos seus mínimos detalhes. O teu projeto não é coisa do engano não, irmãos. O teu projeto foi Deus que te entregou. Só basta você procurar entender o arquiteto, como ele vai projetar. Talvez ainda o projeto não pode ter acontecido ou pode ter parado, a obra pode estar embargada. Mas é porque você está querendo ensinar ele como sentar o bloco. Você quer falar com o engenheiro como fazer uma obra? Respeita a história do homem. Tu não estudou para isso não. Tu estudou é para carregar massa. Tu é servo. Enquanto você se colocar na posição de grande, nada vai acontecer. Deixa eu só falar algo para você que Deus está tratando agora aqui, ó. Essa é nova, hein? Não foi nada que Ele tratou comigo.
Jesus, antes de ser traído, ele ceiou, não ceiou? Ele fez o quê? Ele se colocou como servo. Antes de todo mundo se assentar à mesa, ele pediu uma bacia com água, pediu para que o discípulo sentasse e lavou os pés. Ou seja, ele sendo Senhor, se colocou como servo. Ô irmão, que privilégio os discípulos teve. Jesus lavou meu pé. Eles podem bater no peito e levar essa. Chegaram descalços e levaram a 10, irmão. Esses aí sim, chegaram descalços e levaram a 10. Mas o que Jesus queria ensinar para eles era a humildade. Em que antes de eu ser Senhor, eu sou servo. Não, você não pegou. Você não está entendendo o que Deus está falando. Antes de você exigir qualquer coisa do Senhor ou de alguém, se coloque na posição de servo. Primeiro serve a pessoa, para depois você querer alguma coisa. Eu e você só queremos ser servidos. Somos lindos, queremos chegar lá e sentar na mesa. Qual o melhor lugar? Esse é o meu. Pega a bandeja e vai servir. Faz a obra do Senhor, irmãos. Quantas vidas estão padecendo porque eu e você estão sentados aí? Tem pessoas inchadas, com o ministério parado. Por quê? Ela parou. Deus me trouxe aqui para hoje cavar, fazer você cavar poço, desenterrar esse ministério. Deus, Ele não te deu o dom e não te deu o cargo para você ficar sentado inchando, não. Igual o pão. Deus, Ele quer você marchando. Eu falei para vocês, irmãos, que a minha briga foi grande com Deus. Eu brigo, irmão, porque para falar com a noiva do Senhor, eu estou tocando a noiva. E para falar com a noiva, eu tenho que pedir a permissão. Mas quem está me dando é Ele. Segura, que é de graça. Nós se sentimos tanto, irmãos. Sentimos tão importante. Eu sou fulano de tal. Grandes coisas. Deus, Ele te amassa e tu volta a ser barro. E aí? Cadê o vaso brilhante? Cadê o que diz? Você acha que Deus não pode te amassar? E fazer você pequenininho? E entender que o crescimento é dele? Eu estou falando para vocês, irmão, Deus está mudando um negócio aqui. Não era nada disso que eu estava estudando, que Deus tinha me passado, não. É que tem pessoas que precisam ouvir isso nessa noite. Às vezes Deus precisa pegar nós e dar uns tabefes na cara para nós tomar vergonha na cara. E aprender a servir Ele com humildade. Eu sempre falo para Deus: Senhor, eu quero ser o menor da tua casa. Porque no dia que eu me achar a última bolacha do pacote, Ele esmaga o pacote inteiro e acabou. Eu viro migalha. Aí Davi, ele fala assim: olha, eu não vou levar não. Deixa a arca. Deixa a arca na casa de Obed-edom. Eu fui procurar entender, porque a Bíblia fala tanto desse Obed-edom. Eu falei: Deus, deixa eu entender um pouquinho quem é esse homem, o que ele fez, qual é a história dele, para que eu possa também respeitar, como o Senhor a respeitou. Porque Deus respeitou Obed-edom. A Bíblia fala em que a arca
A presença de Deus ficou na casa de Obed-edom 3 meses. E 3 meses Deus abençoou a casa e todos da casa de Obed-edom. Aonde há a presença de Deus, a casa é abençoada. Você entende por que eu briguei com o Senhor? Porque eu falei, Deus, ao mesmo tempo que eu tenho que pregar para eles, a palavra ela vem primeiro em mim. E eu tenho que me policiar. E Deus ele fala, pergunta para a minha igreja, como eles estão levando a minha presença? Como que é a minha presença? Eles estão falando da minha presença lá fora, no trabalho, no ônibus, nas redes sociais, que infelizmente hoje acabou a família, irmãos. Depois que a rede social cresceu, acabou a família. Casamentos estão a cada dia mais crescendo as desgraças. Homens e mulheres caindo no adultério. Por quê? Eu perco mais tempo na rede social. Ah, eu estou pregando. Mentiroso. Está pregando? Pega a tua Bíblia. Sai na rua. Olha o viciado e vai lá e fala, olha, Jesus é bom, Ele cura, Ele liberta e Ele salva. Aí eu falo que você está fazendo a obra. Agora aqui, você está sendo controlado por uma força maior, irmãos. E Deus hoje Ele está na casa para nos alertar. Ele quer saber como você está tratando da presença dEle. Você está tratando a presença de Deus com excelência? Ou com desonra? Eu acho que nem eu volto mais aqui, apóstolo, para pregar. Eu te juro. Mas eu posso falar para vocês, irmãos. Eu posso ir aonde for. E Deus falar, fala, eu falo. Faz, eu faço. Pode ficar com cara de limão azedo quem quiser. Se não me aceitou, sabe o que eu faço? Eu faço o que a Bíblia me ensinou. Eu dou as costas, sacudo a poeira do pé e vou embora. E aí é o tratar de Deus e a pessoa. Eu falei para vocês que o negócio estava estreito para mim na terra. Foi a semana inteira estreita, irmão. Minha briga foi grande, porque eu falei, Deus, como eu vou falar para a tua igreja? Quem sou eu para falar para a tua igreja sobre a tua presença? Aí Jesus me lembrou, você é meu escolhido. Olha a Deus, aleluia. Deus, Ele não escolhe o acaso. Ele escolhe as pessoas certas. Talvez você até hoje não ouviu, mas hoje Deus manda eu te dizer que você não é projeto falido. Deus, Ele não investe em pessoas que não são capacitadas. A partir do momento que você levantou a sua mão e aceitou Jesus, o Senhor, Ele credibilitou tudo em você. Você é o bilhete da sorte, você é o bilhete da loteria, você é o que Deus tem mais de precioso. Talvez você até hoje tenha falado para Deus, quem sou eu na tua presença? Deixa eu te falar, você é a pedra preciosa. Peguei o gancho do varão. Você é uma pedra lapidada, em que se você hoje querer voltar para o mundo, vai acontecer o que aconteceu esses dias. Esses dias eu na luta, estou falando que eu estou na luta com Deus desde quando eu recebi esse convite. Desde quando eu recebi esse convite, eu falei assim para Deus, eu falei, Deus, quer saber de uma coisa? Vou parar, não está acontecendo nada, não estou vendo nada, porque toda vez que eu ministro, irmão, eu faço prova com Deus.
falo, Deus, ou alguém vai se reconciliar com o Senhor aqui na frente, ou alguém vai aceitar Jesus. Esse é o sinal que o Senhor é na minha vida. E eu falo muito para Deus isso. Eu só cogitei em pensamentos, não falei nada para ninguém, eu só cogitei. Não tenho serventia na tua casa. Não sou vaso de honra como o Senhor fala na sua casa. Eu não sei o que o Senhor quer comigo. Vou voltar para o mundo. Eu falei, vou voltar para o mundo. Aí sabe o recado que veio instantâneo? Ô irmão, nem Sedex trabalha igual o recado veio para mim. Sedex 10 perdeu, irmão. Pode abrir reclamação contra o Sedex 10 porque ele perdeu. Mas foi rápido. Deus trouxe um rapaz do mundo e catou e falou assim: irmão, deixa eu te falar. Deus é na tua vida. Nem crente era. Falou, irmão, fica onde você está, porque você escolheu o melhor caminho. Aqui no mundo já não te aceita mais. Eu falei, meu Deus do céu, já fui rejeitado agora. Eu só cogitei em pensamento. Entenda, Deus está falando com alguém hoje aqui, e que pensou em largar o ministério hoje, mas Deus manda dizer, continue. A minha obra ainda não se findou na tua vida. Porque só vai acabar quando Ele te arrebatar, ou Ele vir buscar a tua igreja. Fora isso, continue. Porque o mesmo recado que eu ouvi, você vai ouvir agora. O mundo não te aceita mais, porque você é lavado, você é remido, você foi lavado por um sangue puro, um sangue carmesim, um sangue que não tem preço, um sangue em que pagaram 30 moedas, mas em que o preço era bem maior do que as 30 moedas. Deus está na casa, varão. Glória a Deus. Eu creio que Deus está na casa. Sabe por quê, irmão? Deus não fala com parede. Deus fala com vaso. Se você não sabia, você é vaso. Deus trouxe você porque precisava nessa noite, irmão. Ainda falei para o pastor aqui. Eu falei, pastor, olha, eu estou num estreito terrível, em que o apóstolo veio falando do sapato do varão, e esses dias, ele dá risada, irmão, ele estava comigo nessa situação, ele está dando risada porque ele estava comigo. Eu fui na igreja, nós fui cooperar na igreja do apóstolo Emerson, e eu tenho um sapato jeans aqui em cima, aqui assim, e do lado de couro, a coisa mais linda, irmão. É o meu xodó, irmão. E Deus me tomou num mistério mas tão grande lá, irmão, que eu fui dar conta da situação e da vergonha que eu passei. Ele ri, irmão. Eu vim saber da vergonha que eu tava parecendo um palhaço, irmão. Mas foi no final do culto, quando eu fui chegar perto do meu carro, em que eu vi meu sapato igual a boca do jacaré, a sola, e é o sapato que eu mais gosto, irmão. Eu falei, ô Deus, o Senhor não poderia estragar o outro marronzinho, não? Logo esse que eu tenho um mais xodó, e eu não acho mais dele, não. É o meu xodó, irmão. Tá lá o boca de jacaré, até dei nome agora pro bicho, boca de jacaré. Vou mandar o bichinho pro hospital para ser consertado. Ele deu risada aqui, ó. Aí o apóstolo falou do varão que não queria nem se prostrar para não fazer bico. Não. Que isso, irmãos? Quem me deu foi Deus. Quem me veste é Ele. Eu falei que ia ficar pequeno para mim e ia, irmão.
Que o apóstolo começou contando do sapato. Eu falei, pronto. Será que ele devia estar escondido? Eu acho que ele estava lá atrás da mureta, atrás do diácono. Não é possível. Porque só quem presenciou aquela vergonha do meu sapato foi quem estava na igreja. Mas passa por cada situação, irmãos. Mas eu não me apego a nada disso, irmão. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Nos mínimos detalhes. Quando eu me converti de verdade e saí do crime, eu ia participar do meu primeiro congresso. E eu nessa época eu trabalhava de porteiro. E eu estava de plantão, puxando 12 horas. Eu ia chegar, irmãos, em cima. É só bater a água mesmo e jogar o kit e vai para cima. E tomar um banho legal só depois que voltasse do culto. Todos os varões, era congresso dos varões, meu primeiro na vida. Todos os varões compraram terno. E eu não tinha terno. Eu tinha uma calça, irmãos, social. Eu não sei nem quem era o defunto, mas era um pouquinho maior do que eu. Cabia eu, irmão, e eu, fora as pinças, ainda vinha o cinto para me ajudar, irmão. Então você vê que o valente, o dono da calça era valente. O irmão fazia obra de graça na hora da comida. E eu orei a Deus dentro da portaria, irmãos. Ali eu vi que Deus era na minha vida. A primeira vez eu tive uma resposta como se fosse um raio. Falei, Deus, todo mundo comprou terno, eu não tenho terno. Eu tenho uma camiseta porque os irmãos comprou e vai me doar. A gravata o pastor comprou e eu vou pagar depois. Olha o processo, irmãos. A calça é de um finado que o senhor levou e eu não sei quem é. E tive que ajustar e ainda vou ficar parecendo um bozo. Mas eu vou com ela, porque é ela que eu ganhei. E eu naquela hora, irmãos, triste. Eu fiquei triste, irmãos. Porque eu sabia que os varões iam estar todos alinhados. E eu ia estar em desacordo com o que eles... Eu falei, eu não sou nem um regente para parecer diferente. Eu sou o palhaço da turma e eu vou me apresentar bem. Até na roupa. E eu fechei meus olhos, irmãos. Eu falei, Deus, independente de qualquer coisa, com roupa de palhaço ou não, eu vou te adorar. Mas eu creio que o Senhor cuida de mim e da minha casa. E fiz uma pequena oração, irmãos. E abri os meus olhos e olhei para o monitor, as câmeras do condomínio. E ali eu estou vendo um homem descendo nas pressas. Sempre vi aquele senhor descer às pressas. E sempre elegante, irmão. O homem passava no filé, irmão, nos trinques. De olhar assim e falar, rapaz, é caro a roupa desse homem. Dá até medo de ir lavar. E eu estou vendo aquele homem dentro do elevador afoito. Aí ele vem, irmãos. E eu estou com a cara onde, irmão? No monitor aqui, ó. Falei, Jesus dos crentes. O Senhor arrebatou o homem para onde? O homem sumiu, irmão. Eu vi ali no hall social. Depois do hall vinha uma câmera que vinha, pegava de frente. Não vi esse homem mais. Irmão, mas eu dei um pulo da cadeira, mas tão grande que esse homem, ele não foi ali, não foi bater na porta não, foi murro que ele deu na porta. Que eu dei um pulo da cadeira, eu bati os dois joelhos, irmão, numa pedra de granício. Falei, misericórdia, o homem está aqui.
Eu fiquei com medo, não sabia quem era. Eu achei, irmão, que era ladrão. Já tinha invadido o condomínio para roubar, porque o condomínio era alto padrão, só pessoas importantes. E o prédio, aquela semana, estava passando por situações em que pessoas estavam tentando invadir para roubar os moradores. Falei, meu Deus, logo no dia do soldado mais forte, colocaram, veio roubar. Logo no meu dia, Deus. E eu me tremendo, e para abrir aquela portaria, né? Eu falei, Deus, eu sei que num sopro essa porta cai e o guarda também. E eu ali, irmãos, ó. Quem é? Sou eu, seu Ricardo, do 3º andar, apartamento 33. Douglas, posso falar com você? Eu falei, só um minuto. Ó, eu ainda fui tomar um fôlego, irmão. A pancada foi grande no joelho, que a lágrima desceu na hora. Tanto é que quando eu abri a porta, ele até está emocionado por me ver. Eu falei, não, é outra coisa. Deixa pra lá, não vou te contar não, mas o que é que posso ser útil ao Senhor? Com essas palavras. Aí ele, Douglas, estava eu lá em casa, agoniado, fazendo uma faxina. Cheguei cansado, era para mim estar dormindo uma hora dessa. Mas perdi o sono. Estava eu agoniado, levantei, comecei a tirar pó daqui, pó dali. E aí, mexe daqui, mexe dali, passando a mão nas minhas roupas. Deus, ele mandou eu tirar esse terno aqui. Você sabe para quem eu posso dar? O terno era da cor que os varões compraram, irmão. Só que o meu era mais chato, irmão. Eu falei que eu ia como palhaço. O meu terno foi mais chato. O dos varões era todo preto liso. O meu era preto com risca de giz. Aí eu falei, ei Deus, você caprichou no look. Varão, nunca me senti tão importante igual naquele dia. Eu cheguei, eu até falar para minha mulher, olha, carrega o menino aí, porque senão ele vai amassar. Eu levo a Bíblia, a minha e a tua, mas tu carrega o menino. Não deixa ele estragar não, porque eu estou muito bonito. Aí ela, vou te dar um desconto, porque tu tá mesmo. Então você entende, irmãos, que Deus, ele cuida de mim, de você? Deus, ele só quer que você se preocupe como você vai levar a presença dele. Davi só conseguiu levar a presença de Deus para a cidade de Davi, aonde ele almejava, porque ele lembrou quando ele deu o projeto para Moisés. Ele falou, ninguém pode carregar minha presença senão os levitas. E Deus havia alertado também. Ninguém, nem os levitas, pode tocar na minha presença. Ou seja, não pode tocar na harpa. Se tocasse, morria. Aconteceu com esse jovem. Os levitas não podiam tocar na arca, mas eles transportavam a arca. Ou seja, os levitas tinham que carregar para saber qual é o preço da presença de Deus. Glória a Deus. Deixa eu só lembrar você uma coisa aqui. Sabe por quê? Eu vou lembrar, ou talvez você não saiba. Sabe por que Satanás tem tanta raiva de você? Sabe, igreja? Não? Vou te falar. Porque o dom que era dele é entregue a você. Você pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Você pode ser chamado de adorador. Ele não pode mais.
Glória a Deus, aleluia. Você entende a fúria dele? Deus só está fazendo eu lembrar aqui as coisas que você é. Então, respeita a presença dele na sua vida. Eu falei para vocês, eu não sei vocês, mas Deus já tinha falado para mim que daqui a minha história ia mudar, e vai mudar, irmão. Deus falou que o cenário da minha vida vai mudar hoje. E eu tomei posse, irmão. Você não perdeu uma noite de sono à toa, não, irmão. Foi necessário levar esse tempo, você entrar nesse processo, para entender o que Deus ele quer com você. Tem homens e mulheres aqui em que Deus me fala em que parou o ministério, parou de louvar, parou de pregar, porque acha que Deus não está ouvindo. Mas ouve aí um recado de Deus. O Senhor é contigo, varão, varoa, valorosa. Deus ele escolheu o melhor da terra, e é você. Glória a Deus. A Bíblia fala em que o céu ele é tomado à força. Entende? Nós só vamos chegar e conquistar o céu é na força. E a força do que, irmão? É nessa força que você acha que você não consegue. Tem dias que você acha que Deus não é com você e Deus está falando, eu sou contigo. O Senhor trouxe essa vigília para nos renovar nossas forças. Eu não sei, talvez tem pessoas ouvindo em outros lugares através dessa live. Talvez tenham pessoas num leito ou no cárcere, e Deus está visitando nesta noite. E eu e você temos o privilégio de estar dentro do santuário. Eu e você somos livres, livres para adorar. Nada pode calar a voz de um adorador. Fica com essa palavra. Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam o Senhor. A irmã está no manto, hein, irmão? Aleluia. Deus é fiel, irmão. Quem recebe essa palavra nessa madrugada? Amém, gente? Varão, o povo aqui é conceito aqui, né? Né ou não é? Né, daí?